Bom, gente, tudo bem? Semana passada, nesse estudo que estamos tendo sobre família, tanto o mês de maio quanto o mês de junho, nós temos refletido a respeito de família e estamos abrangendo vários aspectos de família. E na semana passada foi falado sobre hombridade. Foi um homem, como deveria ser, né? Foi um homem que falou sobre o assunto. Hoje eu quero falar sobre a vocação feminina, mas, como temos dito ao longo desse tempo, a gente sempre volta no início, na origem, no começo de tudo. Gênesis 1, 26 e 27, que diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, e aí vai, continua o texto. Então, fomos homem e mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus. Carregamos conosco uma vocação, um comissionamento dado por Deus ainda no jardim, ainda antes da queda. E, como já nos foi dito, Adão, o primeiro a ser criado, foi comissionado, foi vocacionado para cuidar e guardar o jardim. É claro que Eva também receberia esse comissionamento a partir de Adão. Mas quando Deus comissionou Adão, Eva nem sequer havia sido criada ainda. Então o homem veio primeiro, e a Bíblia fala que ele é cabeça. E nós já ouvimos que cabeça, no latim, cabeça na compreensão romana, né? Daquela época, cabeça significa fonte. Lembra que eu disse que as cidades antigas costumam ter fontes de água e tem uma cabeça e da qual jorra água, porque cabeça significa origem, fonte. Então, o homem é a origem da mulher, é a fonte, ela saiu dele. Ele foi comissionado para cuidar e guardar, e isso significa o quê? Trabalho, abrir o caminho. Essa parte é a vocação masculina, abrir o caminho, ser a força, a liderança, a proteção e outras coisas mais, né? É a hombridade, o comissionamento de Deus para o homem. A mulher, no entanto, veio depois, como eu disse, e Deus a comissionou para que seja ajudadora. A palavra ajudadora, ela soa fraco para a gente no português, mas eu pesquisei e no original essa palavra ajudadora é o equivalente é como se estivesse dizendo ajuda de Deus. É a mesma palavra que tem no Salmo quando fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, de onde me virá a ajuda? A minha ajuda, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É a mesma palavra usada em Gênesis quando se refere à mulher. Ela é ajuda, mas não é uma ajudinha, né? É a ajuda do próprio Deus. É a ajuda que Deus deu para o homem, quando ele disse que não é bom que o homem esteja só. E a mulher foi comissionada para edificar o lar juntamente com o homem, que deve ser o seu marido, mas no caso de mulheres que não se casam, a mulher sempre deve, e o homem também, né, vice-versa, sempre trabalhar, atuar lado a lado com alguns homens, seus irmãos, seu pai, seus amigos, os irmãos da igreja. A mulher precisa trabalhar lado a lado com o homem, e o homem
também. Então, por favor, gente, nada de feminismo, nada de machismo, tá? Vamos entender a vocação masculina e feminina do ponto de vista de Deus, como está na Bíblia. Porque a mulher é ajudadora, porque lhe foi dado essa vocação, essa comissão, a mulher ela foi capacitada por Deus para ajudar. Mas ajudar, eu até gosto, o meu marido, Gilberto, ele brinca, é assim, é uma parte brincadeira, mas é uma parte verdade. E ele fala assim, todo trabalho é de homem. Porque quando Deus deu a ordem de cuidar, guardar, né, de trabalhar o jardim, Deus deu só para o homem, a princípio, né, claro. Então, todo trabalho é de homem. A mulher foi dada por Deus para ajudar. Então, em princípio, todo trabalho é masculino. Claro, né, gente? Isso não é uma doutrina nem nada disso, mas é gostoso pensar assim, que Deus comissionou o homem para o trabalho e a mulher veio a seguir para ajudá-lo a efetivar esse trabalho, para construir, para edificar. Sendo ela capacitada para ajudar, a mulher, ela pode ser abrangente, né? Genérica, por favor. Eu não estou dizendo que mulheres não podem se especializar. Aqui a gente não está falando nada de capacitação, inteligência, não tem nada a ver. Estamos falando da comissão da vocação feminina e da vocação masculina, porque sim, nós os cristãos cremos desta forma, porque é assim que está na Bíblia. Foi como Deus nos constituiu. Então, a mulher, ela pode ser abrangente. Eu já falei sobre isso antes. A mulher pode fazer quase de tudo. Gente, não existe essa coisa de serviço de homem, né? É claro que o homem é muito mais forte que a mulher, então tem coisa que é para o homem mesmo. Mas, em termos assim de capacidade, ela pode fazer de tudo, praticamente, quase de tudo. Mas não quer dizer que ela vai fazer, não quer dizer que ela deve fazer, e não quer dizer que tenha consequências quando a mulher se atreve a fazer um tantão de coisas, né? No entanto, sim, ela é capacitada. Por exemplo, a minha mãe, né, que já faleceu, teria hoje quase 89, quase 90 anos. Ela, quando era adolescente, meu avô construiu uma casa e ela que ajudou meu avô na construção. Ela disse que ela virava massa, ela carregava os tijolos e ela ajudou ele a levantar as paredes. É serviço de homem? Tecnicamente, muitos poderiam pensar assim. Mas a mulher é capacitada para isso. E quando ela tem uma boa motivação, ela vai executar quase que de tudo, né? Eu também já fiz trabalho de pedreiro na minha juventude, já carreguei tijolo, já carreguei água, já fiz massa, já ajudei a levantar parede. Então, a mulher tem essa capacidade de se reinventar, como eu posso dizer isso? Quando ela tá bem motivada, ela pode fazer, ela pode construir, ela pode ser mecânica, ela pode ser, né, quase que qualquer coisa. Não quer dizer que ela deva ser, né, em geral. E agora, depois da queda, lembremos uma coisa, aconteceu a queda, né? Isso quer dizer que Deus revogou o comissionamento, a vocação que ele nos deu? Não, de jeito nenhum, ela continua latente. No entanto, a queda criou uma ruptura, a queda fez com que tudo ficasse mais difícil, né? O nosso trabalho agora é feito com o que? Ele tem cardos e espinhos, ele tem dificuldade, ele tem obstruções, ele tem pedras no caminho. E isto é por conta da queda. Mas, ainda assim, né, por causa de Jesus, nós estamos aqui neste mundo, o quê? Restaurando, não nós, né? Jesus, o Espírito Santo em nós, restaurando a imagem. Nós, como imagem e semelhança de Deus, uma imagem que era perfeita, como imagem, foi quebrada com a queda. Jesus veio para restaurar a imagem, e essa imagem está sendo restaurada dentro de cada um de nós
através do Espírito Santo, né? Então, há alguns problemas que podem acontecer. Todo dom, toda capacitação, ele tem um lado que pode ser negativo por conta da queda, como eu já falei. Então, qual é o problema aqui? O que pode ser o problema? É que a mulher, sendo capacitada para ajudar, facilmente ela se torna independente. E apesar de que o humanismo e o mundo de hoje, esse mundo pós-moderno, coloca independência, a palavra independência como uma qualidade, ela é um defeito, ela é um problema, porque Deus não nos fez para sermos independentes. A independência tem suas raízes no orgulho. Então a mulher facilmente ela se torna independente. Como assim? Eu não preciso de homem nenhum. Eu não preciso de marido. Eu não preciso de ninguém. Eu posso fazer. Eu dou conta de fazer. Tá pensando que só porque eu sou mulher eu não posso fazer? Claro que eu posso. Eu sei, eu sou inteligente, sou capacitada. Então ela pode se tornar independente. E isto é pecado. Qual é a nossa vocação neste caso? É construir o nosso lar, construir o reino de Deus lado a lado com o homem, né? Lado a lado com o masculino, porque juntos, o feminino e o masculino, nós representamos a imagem de Deus muitíssimo melhor, né? E por todas as outras razões que já foram faladas anteriormente, nos outros estudos, nas outras reflexões, nas outras mensagens sobre família. A mulher também foi capacitada por Deus para acolher. Já falei isso antes, né? Que a mulher, ela lembra muito o Espírito Santo na Trindade. Ela tem esse acolhimento, né? Esse calor que é feito para quê? Para abraçar. Quando eu falo abraçar, é abraçar fisicamente, mas é mais do que isso. É abraçar com o coração. A mulher tem isso de abraçar, de consolar, de criar o ambiente do descanso no lar ou ao seu entorno, onde ela está. Criar um ambiente do reino, né? Um ambiente do céu. E isso tem muito a ver com o Espírito Santo, o que ele está fazendo hoje na igreja, não é mesmo? Então, por exemplo, a mãe ela tem uma tendência, né, a segurar os filhos, que até um certo ponto é bom, é positivo, segurar entre aspas, né? Ela reter os filhos, de mantê-los muito perto dela. Então, até uma certa idade, isso é necessário para criar dentro da criança aquele vínculo, né? As memórias afetivas do lar e tal. O pai, em geral, é aquele que empurra, que joga, não joga, mas que empurra o filho para fora do lar, no sentido positivo. Para quê? Para que cresça, para que amadureça, para que não seja toda a vida dependente da mãe, do pai, da família, né? Então, isso funcionando em harmonia, marido e mulher, dá certíssimo. Aí podemos ter um probleminha. O quê? Qual? A mulher facilmente ela domina. Facilmente. Nós podemos ter o quê? Mulheres dominadoras. Mulheres que se impõem. Mulheres onde tem que se fazer a vontade delas, o que elas querem, né? Mulheres que se sentem rainhas no sentido ditatorial mesmo, né? Não no sentido belo da palavra. E isso é pecado, né? Da mesma forma que a independência é pecado, o domínio é pecado, porque lembrem-se disso, o amor não domina e o amor não se permite dominar, né? Não, quando nós amamos, nós não permitimos que nos dominem também, porque Deus não criou homem e mulher, ser humano, nem para dominar outro ser humano e nem para ser por eles
dominados. Nós, sim, fomos feitos para dominar a natureza, né? Para cuidar dela, para gerenciar, para administrar, para fazê-la produzir ainda mais, né? Esse foi o mandato cultural, né? Faz parte do mandato cultural de Deus para nós, né? Nossa vocação como mulher é de quê? Nessa questão do acolhimento, do aconchego, a vocação, o dom que Deus deu, o chamado, é para que a mulher revele o ambiente do reino de Deus. E nada melhor do que isso, do que fazermos isto, senão pela hospitalidade. Há pessoas que pensam que a hospitalidade é um dom. Meus irmãos, a hospitalidade é um mandamento. Não tem nada a ver se você tem dom, se você não tem. É claro que algumas personalidades, algumas pessoas têm mais facilidade, ficam mais à vontade, né, com a hospitalidade. No entanto, a hospitalidade é um mandamento de Deus para o cristão. Todos nós precisamos de hospitalidade. Não é apenas hospitalidade assim, eu vou dormir na sua casa. Não é isso. Mas é principalmente receber, receber o necessitado. Receber a pessoa. Quando eu falo necessitado, não é só necessitado fisicamente. Mas hoje nós estamos num mundo com tanta carência emocional, pessoas que precisam dessa afirmação, desse acolhimento de hospitalidade. E hospitalidade, eu gosto muito da hospitalidade. E olha, se for olhar a questão de dom, eu não via esse dom em mim, na minha infância, na minha adolescência, nem na minha juventude. Foi bem depois, lendo a Bíblia e vendo exemplos de homens e mulheres de Deus, que eu aprendi a hospitalidade. Sexta-feira agora mesmo, essa última, hoje é domingo. Sexta-feira passada, eu e meu esposo e eu, né, claro, recebemos 30 pessoas aqui em casa para jantar. Nós fizemos um sarau, eram jovens, né? Todos jovens. Então, nós promovemos um sarau. O que é um sarau? É um momento onde a gente faz exposição artística, um poema, uma música que eu compus, um poema que eu compus, uma pecinha de teatro que eu fiz, um desenho, uma foto artística que eu fiz, qualquer peça, qualquer componente artístico entra no sarau. E aí a gente vai vendo os talentos uns dos outros, né? E para receber esse grupo na minha casa, eu fiz assim, né? Eu tive ajuda, é claro, porque eu não sou uma decoradora, então uma irmã muito querida, né, que é decoradora de casamentos, de festas, deu o trabalho dela e fez da minha sala fez na minha sala uma obra de arte, né, no sentido de tão linda que ela ficou. E nós espalhamos velinhas cheirosas por toda a sala. Então, quando o grupo de jovens entrou na minha casa, eles tiveram aquele impacto, né? As luzes baixas, as velinhas acesas, o perfume. Por quê? O perfume ele faz lembrar a casa do pai, a casa da mãe, a casa da avó, né? Traz aquele sentimento de lar, de família, de felicidade. E, em última instância, porque muitos desses jovens vieram de lares disfuncionais, eles não tiveram isso em suas casas, mas eu gosto de recebê-los na minha casa e fazê-los sentir saudade dos céus, saudades do reino de Deus, expectativa, né? Eu falo saudades porque eu gosto de pensar que todos nós, de alguma forma, estávamos no Éden, né? Em Adão. Então a gente tem uma memória afetiva, né? Algo lá no fundo do nosso DNA que clama pelo Éden, que clama pelo ambiente do reino, que clama pela casa do Pai. E é para isso que nós vamos no futuro glorioso. Só que, enquanto a gente não chega lá, a gente vai o quê? Criando pequenos ambientes que nos lembram do céu, né? Que nos lembram da presença, não apenas nos lembram porque a presença de Deus estava conosco aqui, né? Mas faz a gente ter sede, mais ainda,
pela presença do Senhor. E esta é uma vocação muito feminina. Ajudar, ser parte daqueles que Deus usa para amaciar, para preparar o coração das pessoas para receber a palavra de Deus. E a hospitalidade é uma grande ferramenta, um grande mecanismo que Deus usa para as pessoas baixar sua guarda, respirar e sentir o ambiente do reino de Deus, né? Então, essa é a nossa vocação. E a mulher, ela deve exercer essa vocação, tanto dentro da família quanto fora da família, como eu falei, para os outros, né? Isso tanto a casada quanto a solteira, não importa. Mas, como eu disse, facilmente a mulher pode dominar. Só que esse não é o alvo de Deus para nós. E dentro dessa capacidade ou dessa vocação que Deus dá para a mulher, não quer dizer, gente, que o homem também não seja hospitaleiro, me entendam. O homem também é. Meu marido é hospitaleiro e muitos dos meus amigos, dos nossos amigos são. Mas quem exerce lá mesmo na prática, geralmente é a mulher. E Deus homem e mulher, dentro do casamento, Deus nos deu alguns comissionamentos, algumas aptidões, capacitação, chamado, use a palavra que você achar melhor, né? O Gilberto falou na semana passada que para o homem, né, na questão da hombridade, mas só para relembrar, né? Ao homem, Deus deu o mandamento de amar sua esposa. Já falamos que Deus não deu esse mandamento para a mulher, porque a mulher responde facilmente ao amor do marido. Deus deu ao homem o mandamento de amar e liderar sua casa, liderar sua família, apontar a direção, ser o sacerdote, ir na frente, abrir o caminho, fazer o trabalho mais pesado, né? Sacrificar. Não quer dizer que a mulher não se sacrifica. Mas, primeiramente, quem se sacrifica tem que ser o homem. É papel dele, né? A mulher, Deus deu o quê? Qual foi o mandamento para ela? Submeter-se ao amor do seu marido e respeitar o seu marido. Em geral, quando o homem falha no quesito de amar a sua esposa, a esposa vai ter uma tendência, não é absoluto, mas ela vai ter uma tendência a não se submeter, porque ela não está sendo amada. O homem que ama sua esposa, a Bíblia fala que ele ama a sua mulher como o seu próprio corpo, como Cristo ama a igreja. Ele está pronto para morrer por sua esposa. Isso é amor. E a mulher, facilmente, ela se submete a esse tipo de amor. Mas quando não é amor, vai ser muito mais difícil para ela se submeter a um homem que não a ama e não demonstra este amor por ela. Quando o homem falha na liderança, né, em atitude, tomar atitude, ir à frente, fazer as coisas acontecer, né, cuidar do lar, para que o lar tenha propósito e vá em frente, a mulher, os filhos. Quando o homem falha nesse quesito, a mulher vai ter uma tendência de não respeitar este marido. Por quê? Porque ela vai ter que tomar a liderança, ela vai ter que fazer as coisas acontecer. Então, ela perde o respeito pelo marido porque o marido não está liderando. Então, não é absoluto, mas é muito difícil para uma mulher se submeter a um homem que não a ama e respeitar um homem que não lidera, um homem que não tem atitude, um homem que não vai à frente, abrindo caminho para que o lar dela seja bem sucedido. E o terceiro e último item que eu quero compartilhar sobre a mulher, né? A nossa vocação feminina, bendita vocação. Gente, sou tão grata por ter nascido mulher. Falo, ai, graças a Deus, graças a Deus. Deus me fez mulher, tão bom ser mulher.
né? Eu sei que os homens vão falar o mesmo em relação a ser homem, né? Pelo menos os homens que eu convivo de perto. A mulher foi capacitada por Deus para influenciar, para ser. A mulher é forte na influência. Como é forte? Ela tem que vigiar muito, porque a palavra dela, né, tem muita força no que diz respeito à influência. Tem até um livro, eu gosto muito dele, chama-se Influência Sagrada, do Thomas, esqueci o sobrenome dele agora, o mesmo que escreveu o Casamento Sagrado. Então ele escreveu Influência Sagrada, que é especificamente para mulheres que têm casamentos difíceis, maridos que não são cristãos, maridos difíceis, né, marrentos, manhosos, enfim, todo tipo de dificuldade, iracundos, maridos iracundos, né? E essas mulheres são cristãs. Como elas lidam com a situação? Bom, a Bíblia fala que se o marido consente em viver com a sua esposa cristã, que o casamento siga em frente. Mas a mulher vai ter que exercer um papel duplo dentro de casa. Ela vai ter que ser o sacerdote daquele lar. E ela vai precisar, com muita graça, e o Espírito Santo dá essa graça. É possível, né? É difícil, mas é possível. E eu conheço muitas que conseguiram. Ela vai exercer uma influência sagrada sobre o seu marido. E com isso ela tem a chance, a grande possibilidade de ganhar o coração do marido. É garantido? Não, não há garantia, mas há uma grande chance de que essa mulher vai ganhar o coração do seu esposo. Ela vai santificá-lo, como diz a Bíblia. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica o seu lar, a sua casa. Exatamente isso que eu estou falando, com a sua influência. Qual é o problema aqui? O problema é que facilmente essa mulher se torna manipuladora. Manipulação é um tipo de domínio indireto. É um tipo de domínio, a mesma coisa, está na mesma família do domínio, do controle, quer controlar. Só que a manipulação, ela é indireta, ela é sorrateira, ela é fingida, vamos dizer assim, né? É fingida. Mas a mulher pode facilmente manipular o seu marido e a sua casa e exercer um controle que Deus nunca quis, né? Porque eu já falei aqui, nós não fomos feitos para controlar ninguém, né? E a mulher, sim, ela tem essa vocação. Dentro dessa influência, para que serve essa influência? Para inspirar, para apontar para Cristo, para levantar o nome de Cristo no nosso lar, né? A mulher é essa que geralmente ela é a ponte, né, para os filhos, para a família, é a ponte para levar os seus filhos até Cristo, ensinando a palavra, ensinando a memorização da palavra para as crianças, né? As histórias bíblicas e tal. Então ela vai através disso influenciando a sua casa. Irmãos, somos todos cientes de que vivemos num mundo caído. Tudo isso é feito com, né, irmãs, principalmente as irmãs, nossa vocação, ela é exercida com dificuldade, não é fácil. É uma guerra dentro de nós, uma guerra interior, né, aqui dentro, uma batalha contra a nossa carne, e é também uma guerra. Somos todos, homem e mulher, influenciados por uma guerra espiritual, ou seja, os demônios que eles olham, eles buscam a nossa fragilidade para atacar ali, né? Então nós temos que lutar contra a carne, nós temos que lutar contra as potestades e os espíritos malignos. Mas nossa esperança é porque Cristo veio exatamente para facilitar essa guerra, para nos dar a vitória. Ele é o homem perfeito. E em Cristo, né, ele é o homem, né? Homem, gênero masculino. Mas Deus, quando eu falo Deus, é a trindade toda, né? O conjunto, os três. Deus
tem em si atributos que ele compartilhou com o homem, atributos que ele compartilhou com a mulher. Então, Deus tem todos esses atributos femininos também. E por quê tudo isso? Não tudo isso, mas por que podemos ter essa esperança? Né? Por causa do que Jesus fez. Colossenses 1:22 fala o seguinte: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não temos desculpas, não, viu, mulheres? Não temos desculpas. Nosso alvo, nosso propósito é para que a nossa vocação ache em Jesus plenitude, sabendo que a boa obra do Espírito Santo é nos levar ao crescimento até que todos nós sejamos aperfeiçoados e cheguemos à estatura do varão perfeito. Então, meninas, não é fácil, mas é um chamamento, é um chamado maravilhoso. A nossa vocação feminina. E aqui nós encerramos essa reflexão do mês de maio e junho, agora, né, de 2023, sobre a família, onde meu esposo, Gilberto, e eu falamos, compartilhamos um pouquinho. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Deus abençoe.